Pessoal, queria agradecer a vocês. Para mim é uma honra, né, estar aqui. Eu acho que eu não seria a melhor pessoa pelo convívio com o Vitor, porque eu não tive também um convívio intenso, com uma amizade, coisa parecida. Eu convidei para falar na história exatamente sobre a Revolução Russa e essa questão, que para mim é chave, dos camponeses. Porque ele diz do MST que há que ter respeito. Nós de esquerda, marxistas revolucionários, né, que tivemos aquela posição, talvez algumas posições equivocadas, né, sobre a questão do campo, eu acho que o Vitor coloca de modo claro, há que ter respeito. E antes de colocar alguma coisa sobre o que eu li, né, eu queria dizer que para mim é uma honra estar ao lado da Bel Loureiro, que nós não somos amigos, mas ela me acompanha. Porque em todos os cursos que eu dei sobre revoluções, quando eu entro na Revolução Alemã e na Rosa Luxemburgo, ela é um parâmetro, né? Então, exatamente o tema que a gente está discutindo, que são os caminhos nossos dos dilemas da ação revolucionária, que é o teu tema, né? E eu acho que a Rosa tem muita aproximação do Vitor com ela, exatamente nessas questões. E uma coisa que me chama a atenção, que você no teu trabalho colocava, e está claro no Vitor, é essa questão e as massas. Porque os trotskistas ficam, tudo é uma direção da crise da direção, né? Mas e as massas? Quer dizer, onde elas estão? Que lado elas se posicionam? Porque são milhões. Quer dizer, quando as esquerdas propõem voto nulo, elas estão contra milhões, né? De dois lados, que votaram nos dois lados agora nas eleições. Então eu acho que nós temos que pensar essas questões sérias que o Vitor faz. O Vitor foi aqui da economia, vocês sabem. Hoje certamente ele seria bombardeado por esta direção que está falindo a PUC. Vocês sabem que entre os descredenciados da pós-graduação está o professor Miguel Chairo, que é curador do MASP, para vocês terem uma ideia, escreveu livros, é um brilhante intelectual, um dos mais sérios que eu conheço, né? E escreve uma carta acusando os companheiros que o descredenciaram, né? E no meu departamento também houve outros, e nós estamos numa situação que o Vitor seria massacrado, ele seria perseguido por esta mesma política que persegue a maioria dos seus colegas para possíveis demissões, talvez no próximo ano, né? Já que eles suspenderam aqueles 400 nomes que tinham uma lista de demissões, eles suspenderam para reexames, porque agora é um exame ditado por regras. É como aquela demissão de 1000 pessoas em 2005, 2006, que foi uma demissão por regras democráticas. O departamento escolhia quem que ia sair, né? Então era o que ele chamava demissão democrática. Bom, voltando aqui, eu acho que se trata de um homem, né, que eu infelizmente não fui amigo, né, não vivenciei um cotidiano com ele, apenas de um intelectual que eu respeitava e que me pedia para fazer um trabalho para ele sobre Trotsky. Exatamente uma biografia do Pierre Brouet, que ele queria me emprestar em francês, e ele queria que eu escrevesse para o Olho da História, acho que lá da Bahia, né? E foi esse nosso contato que eu falei, bom, então vamos conversar mais sobre Trotsky, uma figura que eu admiro, não sou trotskista, o pessoal pensa que eu sou lukácsiano, também não sou lukácsiano, o que eu pertenci foi uma outra seita do Chazin, e nós introduzimos o Lukács, a ontologia do ser social, né, na sociologia política, e depois fizemos um grupo que deu frutos, assim, o Ricardo Antunes, o Berriel, a Esther Weissman e outras pessoas que estão por aí. Então quer dizer que isso que eu acho que assim a Bel Loureiro pegou questões do tema, cruciais, né? Mas há um autor brilhante também aqui, que é o apresentador, um cara chamado José Arbex, né? Ele faz uma apresentação emocionante, é emocionante. Há que começar pela apresentação, porque são dois revolucionários e um revolucionário que respeita as posições. Pode ter divergências, como nós podemos ter divergências o tempo todo, mas naquele sentido de um aprender com o outro. Para que então discutir? Então, nesse sentido, é um livro, obviamente que eu não li a parte final, eu teria algumas revisões para fazer, mas aí é um exagero, uma coisinha ou outra, né? Mas talvez quem fez a revisão do livro já corrigiu, né? E aí, quer dizer, nós temos uma figura
que é por excelência, um internacionalista. Quer dizer, o Vito, ele termina, quer dizer, esse texto com um anexo falando das favelas brasileiras. E nós ficamos, também, como nós somos culpados na fundação do PT e os caminhos que o PT assumiu, eu fui um dos coordenadores da campanha de Florestan Fernandes, a Constituinte, e eu lembro que a nossa posição era, eu fiz um curso sobre Marx e Engels, e a direção do PT me chamou e falou, olha, que brincadeira é essa? O que vocês querem fazer com esses grupos de estudos, etc e tal? Acabou. E o próprio Florestan falou, bom, então não vamos comprar numa briga, né? Então nós ficamos, é um momento que eu me retiro, né, do PT, no sentido de que a hora que se proibir Marx, Engels, Lenin de estudar, acabou, para mim, né? O Florestan, obviamente, tinha que cumprir o seu mandato. Então, quer dizer que o Vito, ele tem uma concepção de história, e essa concepção ele vai deixando clara. Ele não é alguém que separa a teoria dos eventos. Ele vai trazendo o plano categorial modal das coisas. Aquilo que Marx dizia das categorias. Elas exprimem formas determinadas de existência. São categorias modais. Não são conceitos que eu aplico. Eu retiro das tramas sociais. Então ele fala, quase próximo daquela linha do Marx. O Marx imita o Heine e o Vico. O Vico dizia que os homens fazem a história, mas eis que cada posição particular é modificada no processo. É um cara chamado Vico, do século XVIII. O Marx recebe uma carta para o Lassalle e fala, Lassalle, leia essa. Os homens fazem a história, mas não como desejam. Porque a história sempre escapa. O Vito segue essa linha. Ele vê o processo histórico movido por contradições, e nessa história há que reconhecer os conflitos sociais. Não só lutas de classes, mas conflitos que se põem nas tramas. Que pode ter uma comunidade dos povos originários. Você sabe que hoje, politicamente correto, nós não podemos falar mais índios, né? São politicamente corretos. Não pode falar aquela questão da carne, fica complicado. Uma boa carne matando uma boa vaca, você fica, mas espera, né? Os nossos corretos vão fazendo uma crítica, e nós não estamos sendo tão corretos assim, comendo carne de gente como nós, né? Então, voltando nessa situação, ele trabalha essa ideia da luta de classes, mas identificando nos processos históricos, e aí é infernal, né? Porque ele vai pegar aquilo que o Arbex colocou, ele vai pegar da China, ele volta para trás, vai pegar a Polônia, volta, ele dá toda a rede e elementos para quem quer fazer um bom estudo. É lógico que ele não vai delineando tudo isso. E outro móvel dele, que a gente pode ficar um pouco com o pé atrás e saber como resolver, é que ele fala que a escola dos trabalhadores é a luta. E que no momento contemporâneo, eu acho que quem tem nos ensinado é o MTST. Se alguém que tem mostrado como fazer política e educação, é na luta. E o Vito expressa isso. Há que compreender na luta, nos processos conflitivos. É ali que a consciência operária se desenvolve. Não é por outros companheiros que escrevem muito e que ficam fora da luta. Ele quer fazer essa junção. Eu talvez senti falta aqui dessa posição do Lenin, né? Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Eu acho que como fazer esse liame que as seitas têm a função, e vejam, independente de onde estão, né? Quer dizer, os nomes, elas teriam, veja, não propor agora, no segundo turno, unam-se as esquerdas, voto nulo. Não, teria que falar antes. Qual é o programa da classe trabalhadora que unifica? Onde está antes das eleições? Aí a gente estabelecer uma política de esquerda. E aí essa coisa também que o Vito coloca, que nos deixa impactados. Esta dimensão é que a esquerda não deve disputar cargos executivos, né? Quer dizer, é a morte do partido. É quando ele se põe inteiramente cooptado pelas estruturas. E quando vocês peguem que o berço do PT, da CUT, São Bernardo do Campo, a Dilma ficou em terceiro, Marinho em segundo e Aécio em primeiro, nós nos perguntaríamos, mas espera, quem que é o homem que dirige ali? Marinho? Me lembra que ele foi da CUT. Aonde está o fulano? Ah, do PT, vereador, outro deputado. Onde estão as ligações com as massas? Onde que está? Eles estão
com os trabalhadores, com os camponeses. E aí o Vito fala que eles não estão. E é por esta razão que eles descambaram para o polo burguês. E por isso que nós não temos, na atualidade, polo de esquerda para intervir. Estou falando na política estatal. E o Vito, então, vai dando esses elementos que a escola dos trabalhadores é a luta, e ele vai demonstrando a sua sensibilidade apurada e a radicalidade humanista. Porque ele quer ir para além do capital, para além do Estado. E nesse sentido, ele desenvolve toda essa dimensão, inclusive que o Arbex cita no começo, sobre um malandro fora das circunstâncias, né? Quer dizer, como pensar hoje a barbárie de uma guerra civil que se põe contra uma civilização, uma parte nossa, de negros, de pobres, que são exterminados. E aí, o que nós estamos fazendo nisso? Né? Então, o malandro, por força das circunstâncias, o Arbex, cedeu lugar ao traficante armado até os dentes. Também ele é agente do terror diante de uma população indefesa e acuada entre fogos. O jeitinho e a cordialidade viraram coisa do passado. A guerra às drogas agora recebe treinamento, técnica e armas dos Estados Unidos e Israel. E é muito interessante esses liames das mortes atuais, seja na Palestina, seja em outros pontos, onde o capital, simplesmente com seus drones, bombardeia. Pegue o Paquistão, quase 3.000 pessoas mortas, e uma parcela dela crianças. Quer dizer, civis, nem civis, no sentido da cidadania, são crianças que são bombardeadas, que o Obama pediu desculpas para a humanidade, mas isso é crime. Seja do Bush, a administração Bush matou 500% mais, perdão, a administração Obama matou mais que a administração Bush, para vocês terem uma ideia. Então é um terror, e que se põe com essas pontas nas favelas, e pelas quais há uma contradição com o mundo burguês, como o Vito e o Arbex colocam. Ora, vários pontos são desenvolvidos, há um ponto, e vários pontos que eu poderia problematizar e colocar outras questões, mas isso não é uma arrogância nesse sentido. Por exemplo, quando ele fala das trajetórias de Prestes e Lula. Então aqui vocês vão encontrar um ponto que ele coloca do tenentismo. E ele fala, o tenentismo, os trotskistas nem Trotsky compreenderiam. E ele começa a discutir uma questão na sociedade brasileira que envolve desde o fenômeno de Canudos, quer dizer, como os excluídos se enfrentam, e não aquilo que a historiografia colocou como uma luta contra a República, mas não, são os excluídos que lutam para os seus direitos, para a tomada da terra, aquilo que Abel colocou muito bem. Então, nesse sentido, eu lembraria aquela questão da República de Weimar, uma república sem republicanos. E o Vito vai discutir uma questão muito interessante sobre aquilo que se julga esse desenvolvimento industrial nacional. O tal dos desenvolvimentistas. Mas isso é um mito. Colocar que os anos 30 você tem uma política industrialista e nacionalista, nós temos que ver concretamente que não havia uma burguesia industrialista republicanista nacional. Esse é o ponto. Porque ela já nasce acoplada às ligações com o capital imperialista. Então é uma burguesia que o Caio Prado Júnior colocava desde os anos 30, associada. Mas melhor ainda, Mário Pedrosa, Lívio Xavier, quando retornam e fazem uma análise que a nossa burguesia era antidemocrática. Era uma burguesia incapaz de mover uma revolução contra o capital estrangeiro. Ora, esta é a tese do Partidão. O Partidão seria, com todo respeito ao Partido Comunista, outra seita. Mas acreditar numa burguesia nacional foi dar um conteúdo burguês nacional a uma classe inexistente. E esse é um paradoxo que o Vito vai decifrando e vai redimensionando, por exemplo, nos anos 30, o que foi o Estado. Porque daí os interlocutores, que eu não sei quem são, né, falam, mas Vito, você não está vendo que ali existe o fascismo, existe uma imitação da Carta del Lavoro de Mussolini? Ele fala, são coisas diferentes. E vai dando a especificidade histórica. E ele tem razão. Getúlio não copiou pura e simplesmente os fascistas. Ó, mas está nos livros de história.
e ele vai desmontando para mostrar as especificidades. E aí talvez embaralhe, porque tem horas que ele fala que Getúlio cedeu, deu, e outras horas ele fala que foi arrancado. Porque aí existem teses hoje muito claras que nos anos 30, quer dizer, com toda a política pelo alto do Estado para o sindicato, você sabe que quem assina é o avô do Collor, o senhor Lindolfo Collor, né? Que é o ministro então da Indústria, Comércio e do Trabalho, olha onde o trabalho está, né? E que assina esta vinculação do Estado ao sindicato. Mas o Vitor vai mostrando que a função histórico-social é diferente da fascista nazista. E vai colocando então como se dá esse ponto e retoma uma tese que eu acho que deveria ser retomada, a questão do bonapartismo no Brasil. Quer dizer, e esta dimensão do Estado bonapartista, que o Trotsky via no México, por exemplo, ele vê também no Getúlio. E aí ele vai adentrando a uma outra tematização, e que é uma tematização muito interessante, que é a questão do Estado. Né? E ele refere-se ao Estado, e aí talvez um nó e uma discussão, ao Hegel. Porque ele vai dizer que para Hegel o Estado é universal. E ele vai sustentar que o Estado tem uma autonomia às classes, à sociedade civil, que é um particular. Mas ali teria que, talvez numa outra nota ou em outro lugar, desenvolver que para Hegel os funcionários do Estado, eles são separados da sociedade civil. Eles têm a representação do espírito universal de uma consciência que ela é síntese de um processo particular, mas está acima. E o Vitor coloca, então, esta autonomia do Estado e como a função que ele exerce no bonapartismo de um poder indireto das classes dominantes. Como que esse poder desenvolve, às vezes, aparentemente contra a burguesia, mas no fundo para reproduzir a sociabilidade do capital. E aí ele desenvolve, então, esta dimensão do Estado, né, e vai, num certo sentido, mostrando alguns equívocos. Por exemplo, ele cita um equívoco da Revolução Americana. Que ele fala, mas espera, não houve troca das classes no poder. Quer dizer, o que foi esta revolução? Se a gente fizer um parênteses para Hannah Arendt, que coloca que a Revolução Americana é superior a todas as revoluções, porque ela não incorporou os pobres na política, e é tão engraçado, né, que a maioria, parte da esquerda brasileira que segue os princípios da Revolução Americana, não, às vezes não sabe o que está falando, né? Quer dizer, são representantes que estão fazendo uma Constituição, mas eles são proprietários de escravos. Há que ver esse diferencial. E por isso que a Hannah acha que a Revolução Francesa, ela engendrou uma perversão, porque ela incorporou a ralé, os pobres. Né? Então aqui nós temos uma posição do Vitor, que ele está discutindo com esta dimensão da incorporação das conquistas sociais no Estado, mas os trabalhadores têm que ter consciência que isto não resolve na luta de classes o capital. Então eu acho que uma ponta aí que fica muito clara é a radicalidade, não é nem anticapitalista, é anticapital-Estado. Porque ele acha que o Estado, como Marx, ele está sentado numa cisão social, mas lembrando que na ideologia alemã o Marx fala que o Estado é uma comunitariedade ilusória. Quer dizer, independente do que nós alçarmos e conquistarmos, ela é uma comunidade que se baseia numa ilusão social. E o Vitor pega precisamente essa dimensão para mostrar a falência e falácia da defesa de um Estado previdência. Quer dizer, aquele que a gente assenta as conquistas e que pode, em poucos momentos, eles ter a perda pelas classes dominantes. Quer dizer, as classes dominantes, nós vimos nessa campanha, o que ela é capaz, seja na mídia, seja o capital estrangeiro, o que ela é capaz para destruir. E quem ela quiser. E uma coisa que foi destruída, acho que o Vitor deixa claro, é esta forma PT, que é um nome maravilhoso, Partido dos Trabalhadores, né, das trabalhadoras, e no entanto é uma sigla que se arruinou, quer dizer, ela decai. Veja que a Dilma está escolhendo um ministro presidente do Bradesco,
O outro fala, não, mas eu ia apresentar o Arminio é melhor. Não, são ambos do capital, né? Não tem saída, né? Então ele mostra essa dimensão e mostra também a luta do Stedley, né, e do MST, que eu acho que a Bel colocou de modo preciso, que é essa reivindicação do livre acesso à terra, né? Então ele retoma os pontos lá que vem desde 61, e aqui de 61, vocês sabem, era do grupo do Chazin, uma corrente que era um movimento. Nós criamos uma revista chamada Ensaio, depois uma editora chamada Ensaio, e ele foi um menino jovem que vai para Minas e faz o estudo que depois o Caio Prado Júnior, na Revolução Brasileira, cita. É a única citação que o Caio faz, é um trabalho deles de pesquisa do primeiro Congresso dos Camponeses em Minas Gerais, né? Bom, ele não fica por aí, né, nessa coisa, ele põe os limites das esquerdas e também dos estados latino-americanos. Ele não é como uma certa ou seitas que falam do Evo Morales sem criticá-lo, falam do Chaves sem criticá-lo, do Maduro sem criticá-lo. Uma coisa é ser torpedeado pelo grande capital e pelo imperialismo. Outra coisa é o limite daquilo que acredita que a resolução de algumas questões do socialismo se faz por um Estado cristão, se faz por um Estado que incorpore todos. Isso é um mito, e que o Vito, então, vai derrubando, né? E ele fala, Evo Morales, que não é índio, por exemplo, ele traduz-se num paliativo, que ele reprime, por exemplo, o plantio da coca e, ao mesmo tempo, quer dizer, ele não leva às últimas consequências a igualdade que os povos originários tentam imprimir contra os brancos, né? Então ele vai pondo essa dimensão. E ele fala, nós temos de respeitar os camponeses, nós temos de respeitar as comunidades indígenas, porque eles resgatam uma herança que é legítima. Esse é um ponto que nós branquinhos, nós aqui da cidade, temos que compreender, que são reivindicações históricas, né? E você não está me medindo meu tempo, né? Ele ia me dar um cartão assim. 5 minutos. Mas nós da seita temos tempo livre. Os seitistas, né, que propõem uma nova junção dos vários grupos, né, ele fala, quer dizer, é preocupação dos marxistas evitar ao máximo toda medida que exija a construção de um aparelho repressivo que é a essência do Estado. Então quer dizer que, se a gente falar do Trotsky, quer dizer, consta, foram mortos 35 mil pessoas. Dentre eles, não o Máquina, mas os anarquistas propõem o retorno aos soviets. E ele propõe o retorno aos soviets. Quer dizer, a autodeterminação dos trabalhadores na vida social. É a revolução social que importa. Não uma revolução política que não afeta o plano da sociabilidade. Porque se a sociabilidade ela tá cindida, ela tem a base, portanto, de uma reprodução política que reproduz a lógica social, não há que fazer uma revolução política. Aí que ele entra na dimensão que eu concordo, que é esta questão da revolução. Então ele diz, aliás, toda a tese da revolução política vem daí. Se a revolução social não foi derrotada, então só falta fazer a revolução política. Não. A revolução social, porque foi derrotada, 80% da população é esmagada pela repressão bolchevique. Então nós temos que entender que todo Estado que se monta num aparato repressivo está perdido, né? Bom, nós vimos aqui que até os petroleiros apanharam porque estavam defendendo a questão da Libra, que não tivesse o acesso do capital estrangeiro à Libra, né, no pré-sal. E o Vitor coloca outros casos que os petroleiros também apanharam com Lula. Ou teve um julgamento, tem outros casos que a gente poderia colocar e ele vai demonstrando, né? Bom, ele diz, o Estado burguês não é colocado como inimigo por nenhum partido operário da atualidade. É o capital que organiza o sistema produtivo. Portanto, mesmo não sendo anarquista, sabemos que o Estado pode ser também um instrumento de defesa. Mas para abolir a cisão, esse é o ponto. Não é para ampliar os direitos universais. É para fazer definhar o Estado com o capital, né? Essa é uma questão danada.
Porque se a gente colocar o fim da propriedade privada dos meios de produção, a direita que faz esse escândalo, ele põe as armas. Não tem saída. Quer dizer, quem é violento, quem põe a luta armada é o capital. Sempre será. Né? É óbvio que vocês vão perguntar aos trabalhadores como ficam numa situação dessa. Por isso que o Vitor faz uma discussão interessante sobre o 64, a discussão que ele tem com as lideranças estudantis sobre o que fazer. Mas que é óbvio que ele não está propondo uma guerrilha, mas a classe trabalhadora teria que estar preparada para o troco, né? Quer dizer, para aquilo que viria. Bom, tem algumas coisas que talvez o pessoal fique, como o próprio Arbex coloca, a questão que ele fala que a ditadura militar criou um parque industrial. Olha, isso é verdadeiro, isso é ontológico, isso é real. Isso não significa defender a ditadura militar, porque ela o fez em defesa do capital imperialista com arrojo salarial e repressão. É lógico que você pode ter industrialização, mas ele vai além. Não é que ele industrializou as automotivas. Ele faz um desenvolvimento, quer dizer, ele não, a ditadura militar, que ele não aceita o civil militar, depois é um outro ponto, né? Que hoje os historiadores, Carlos Fico, todos estão falando em civil militar e pondo uma outra temporalidade, né? O nosso querido Daniel Arão está falando que ela começa em 78 e acaba em 68 e acaba em 79, que é esse menino do PSDB, um tal de Marco Antônio Villa, né? Que é a ditadura branda, essa ditadura à la brasileira, que não é tão terrorista assim, né? Quer dizer, é um cretino, é um cretinismo histórico, porque está indo contra a história, e isso que o Vitor fala. Nós não podemos blefar. A esquerda não pode, ela tem que enfrentar os seus dramas, os seus dilemas, como diz Abel. Se a gente não enfrentar, nós não podemos dar um passo. Ora, uma esquerda que não fez o contraponto que nós tivemos, mortes e mortes, com Stalin, e defender ainda o Stalin, sem tocar que milhões foram dizimados, nós entramos derrotados. Porque há que fazer uma autocrítica para perspectivar o futuro da emancipação. Então, nesse sentido, ele fala, nós somos contra o Estado previdenciário. Entenda, não é que ele está sendo contra as conquistas sociais, mas o limite de uma esquerda que se pauta por isso. Ele fala, somos contra o Estado garantidor de conquistas. Claro, não vamos nos opor aos trabalhadores que lutam por emprego, saúde e educação. O chefe de Estado tem autonomia em relação a eles, aos explorados e exploradores. E esses aparelhos não podem ser comungados nem com a burguesia. É lógico que tem que ler o texto para saber em que pé que ele está falando isso. O Estado se ergue como força autônoma sobre a sociedade cindida. É universal, como diz Hegel. Aí eu faria uma parte. Não é o Hegel não fala nesse sentido que ele está falando. Ele está falando da universalidade, mas enquanto ilusão social. Né? E o Hegel vê como realização da lógica de um espírito que se concreta na história, na totalidade da vida civil com o Estado, que para Hegel, de fato, está, vamos dizer assim, é o espírito materializado. Né? Então, nesse sentido, ele diz que a luta contra a corrupção, e parar aí, nos amesquinha. Né? Quer dizer, bom, o PT nasceu um pouco com esse espírito de ter uma ética na política. Né? Na política não tem ética. Se a política é baseada na luta de classes, como é que eu posso eticizar o Estado? Então ele diz, a luta contra a corrupção nos amesquinha. Por favor, não é que nós não temos que denunciar quem está solapando e desviando milhões e milhões, né? Mas é para ver, não ficar na ficção contábil. Porque se eu poupar aqui, eu invisto na educação, eu invisto ali, na classe trabalhadora. Ele fala, isso é engodo. Você não sabe o que é Estado burguês. Né? É que nem o PT. O PT não aprendeu até hoje que o Estado é burguês. Ele não tem um senso mínimo de marxismo. Que quem dirige o Estado é a burguesia, não é um partido que vai ao Estado. E ele deixa muito claro essas dimensões e coloca, e aí também outra dimensão complicadora, eu gosto disso,
ele fala que o populismo é um conceito vulgar. Ele não desenvolve isso. Mas eu também concordo que populismo não houve. É um mito criado pela burguesia, pela consciência sociológica liberal, de um líder demagogo que manipula os interesses das massas. Porque vocês sabem, na teoria da modernização, não existe classes sociais em luta. É uma massa indistinta com um líder num vazio do poder. Isso é mito. Não existe vazio de poder no Estado de 30, nem com Perón, coisa parecida. Quer dizer, então ele bate nessa dimensão, retorna à questão do bonapartismo e desmonta a ficção de uma burguesia nacional. Bom, para uma esquerda que defendeu a Cátia Abreu como uma burguesia nacional importante, e a Cátia Abreu, que apoiou a Dilma, está propondo a terceirização do camponês. Isto significa que ela quer fazer do proprietário rural das terras com o camponês dois entes iguais, formalmente proprietários, só que ele é terceirizado. Como, por exemplo, aqui na PUC, quem faz a limpeza. Antigamente, quando a gente fazia uma greve, os funcionários eram funcionários da PUC. Hoje é uma empresa. E eles têm que trabalhar externamente e dever externamente. Ora, ela não quer, a dona Cátia Abreu, que o fazendeiro pague mais nada. 13º, direitos, isso é perda. Então, por favor, isso foi proposto para Dilma e o Aécio defendeu. Ele foi claro e evidente que apoiava esta dimensão. Então, ele dizima a ficção da burguesia nacional, mas diz que a ditadura industrializou o Brasil com o PND, o primeiro e o segundo. É óbvio, nós temos que pôr mediações a isso, porque era uma conveniência e adequação à nova divisão internacional do trabalho estabelecida pelo centro capitalista. Ele não é ingênuo. Ele está mostrando como que o imperialismo age na nossa economia e como isto desenvolve um parque. Aí quem está dialogando com ele fala, não, desestimulou as ferrovias em favor do setor automobilístico. Ele fala, não, criou um parque industrial. Ele é bem contundente, convicto, né? E isso não significa, por favor, fazer essa dimensão. Ora, tem uma parte muito interessante que para nós seria muito interessante, que é essa coisa da formação da classe trabalhadora. E uma delas envolve essa relação sindicato e partido. Né? Então aí é uma parte que nós deveríamos estudar, debater, porque ele tenta mostrar que quando os operários reivindicam aumentos salariais, você está num plano de uma trégua da luta de classes, que é uma medição de forças. E esse terreno de medição de forças pode avançar para um lado e para o outro. Né? É lógico que o capital quer sempre que a parcela do salário seja diminuída e a parcela da mais-valia, do mais trabalho realizado no mercado com mais valor, seja ampliado. E ele vai mostrando que essa luta de forças que está no sindicato, que agrega, ela pode dar um salto para uma ação partidária. Então como? E aí depende desta inserção. Eu acho que a teoria revolucionária se dá nesse engate, né, das lutas concretas sociais. E essa dimensão, ele põe para o PT, ele põe para os partidos, mas fala que eles não desenvolveram nenhuma luta anticlassista. E aí é uma crítica também da Conlutas, que nós somos filiados e temos que entender essa crítica também que ele faz a nós, né? Quer dizer, a quem está associado a uma central sindical, mas que ela não mobiliza. Né? Quer dizer, a esquerda fala muito, mas veja, o ano passado ela não mobilizou. Ela ficou assustada. O que se passa? O que fazer? Né? A velha questão dos revolucionários bolcheviques. Bom, só uma coisa, não sei se foi corrigido ou não, eu acho que é um problema quando ele fala que o Lenin propõe terra aos camponeses e depois atrela a Constituinte. E mais à frente ele diz outra coisa. Ele fala que o Lenin propõe terra aos camponeses e o grupo que levava os comitês são contra. Mas no campo, os camponeses aderem ao bolchevismo. Ele fala isso. Então é uma coisa que ele era um profundo conhecedor dessa parte da questão agrária, como a Abel falou, e eu acho que estamos ansiosos para os outros livros e poder debater e particularmente aprender com as posições do Victor. Muito obrigado a vocês.